Fala pessoal, mais um episódio do Tracast, o podcast da Tracar. E hoje com um convidado de peso, que vai falar com a gente sobre investimentos, consórcio. Você que está querendo comprar um veículo e não sabe qual é a melhor opção para você. Você vai fazer um financiamento comum, um consórcio, questão de lance, se tem juros, se não tem. Então apresento para vocês aqui Gustavo Gomes, o especialista financeiro e em consórcio, que vai explicar para a gente da melhor forma possível, aí, numa linguagem simples e clara, para você entender qual é o seu tipo de financiamento que você vai fazer na compra do seu carro e a melhor forma de consórcio, enfim, tudo sobre consórcio e resolver os mitos, pendências e dúvidas sobre essa questão que é tão divulgada aí e muitas vezes de forma equivocada. Ele vai explicar para a gente da melhor forma. Gustavo, começar aí, prazer ter você aqui. Bom dia, no nosso Tracast. E queria iniciar isso aí com a primeira pergunta, logo de cara aí, uma pedrada aí, para você responder aí, vou jogar a bola para você responder para a gente. Consórcio, ele é um tipo de investimento ou de uma compra que serve só para quem não tem pressa, só para aquela pessoa que vai comprar sem pressa no longo prazo? Essa é uma dúvida que a gente tem aqui, queria que você começasse a responder para a gente. Vai. Bom, olá, Thiago. Essa é realmente uma das perguntas mais pertinentes que nós temos hoje no mercado, né? E o meu trabalho, né, no plano de investimento dos clientes, você tem que entrar com isso também, porque isso pesa em orçamento, pesa uma série de questões. Hoje eu sou um dos sócios da Invest Smart, um dos principais escritórios hoje de investimento do país e uma das principais agências de consórcio também. E com isso a gente trabalha com todos os tipos de consórcio. A pergunta mais pertinente hoje é essa, né? O que é o consórcio e a diferença de um financiamento? O consórcio, ele é para quem não tem pressa. E quando você tem pressa, eu vou para o financiamento. Mito, tá? Por quê? O que tangibiliza para você um consórcio hoje? É o tipo do consórcio que você faz, a empresa do consórcio que você faz, tá? Porque lá no nosso escritório hoje a gente tem todas as empresas de consórcio do mercado, basicamente. Então isso ali te demonstra qual é a melhor empresa para aquele benefício que você tem. Nem todas as empresas são melhores para imóvel, ou para carro, ou para qualquer outro tipo de consórcio. Então você tem que olhar primeiro, né, o que o meu cliente quer, consórcio de carro. O que você está querendo hoje? É para agora, é para daqui a 6 meses, para daqui a um ano? E com isso eu vou estabelecendo qual é a empresa que eu vou trabalhar, qual o tipo de consórcio que esse cliente vai querer, tá? Valor investido, tá? Tudo isso tem que ser muito analisado antes de você demonstrar para o cliente. Então você faz um estudo prévio do cliente antes de definir qual é o melhor consórcio para ele. Exatamente. Eu tenho que ter as premissas. Eu preciso saber quanto meu cliente pode disponibilizar por mês. Eu preciso saber quanto que o meu cliente tem como dar de entrada, né? Porque existe o lance, né? Embora a gente vai falar aqui um pouquinho que o mercado de consórcio desenvolveu muito, né? E aí você tem a diferença do financiamento com a taxa de juros a 15% hoje. Acredito que todos nós estamos vendo aí uma inviabilização de financiamento em qualquer área, né? Estou falando de 15%. Hoje um consórcio, seja ele, vamos falar de automóvel aqui diretamente, um financiamento aí você está pagando 2 ao mês, 2 alguma coisa, né? Eu estou falando de um consórcio que você vai pagar num período específico de 60 meses, um percentual de 25%. Eu estou falando por cima, tá? 25%. Estou colocando bem acima para a gente fazer, né, uma conta bem plausível. Então, no período. Então você dilui isso no período, isso sai a 0,5 ao ano, 0,6 ao ano. Lógico, peguei agora, vou para a agência de automóvel pegar meu carro, também não é essa pressa, tá? Mas através dos grupos do consórcio, que é isso que tem que ser analisado. Comprar um consórcio por comprar, aí sim é uma intransigência nossa, né? Ficar na Loteria Federal, não acredito que seja a melhor estratégia. Pode isso acontecer? Pode. Tem gente que vai comprando consórcio para ser contemplado, só que aí você vai cair na sorte, né? Eu não costumo trabalhar com consórcio com sorte e previsibilidade. Então, se eu pego um consórcio hoje, com um grupo já em andamento, que eu sei a estatística passada do grupo, eu posso passar para o meu cliente exatamente o quanto que ele precisa dar de lance, a previsibilidade para ele de tempo também. Entendi. Então assim, mas eu sou completamente leigo. Sim. Eu
estou decidindo se eu quero um consórcio ou um financiamento. O financiamento, eu chego numa loja, quero fazer um financiamento, eu não vou saber qual, na verdade, sei qual o banco ali, coube dentro do meu orçamento aquela parcela, eu fecho o negócio ali sem me preocupar, porque a maioria do brasileiro pensa assim, ele não faz muita conta no longo prazo. Então ele pensa, se aquele valor ali da parcela cabe no meu bolso, eu vou comprar. Afinal, vou pegar o veículo na hora ali. Qual é a vantagem prática do consórcio nesse ponto? Porque você vai montar um plano para o cliente. Então, o que você fala para ele ali, para ele poder, cara, vale a pena, eu vou pensar se eu quero pegar na hora, se eu não quero, vale a pena o consórcio nesse ponto. Porque tem a questão da pressa, né? O brasileiro, ele é imediatista. Isso é cultural. Ele quer aquilo ali na hora. Se a grande diferença você pega o valor na hora do financiamento e do consórcio não, qual é o grande atrativo que você está dizendo aí, além da taxa de juros, que é irrisória no consórcio, em relação ao tempo, né? Como é que você faz isso na prática no seu dia a dia lá? Você monta o portfólio para aquele teu cliente ali e dá a previsibilidade para ele, como você disse. Sim. Mas como é que funciona isso na prática? Especificamente, né? Meu cliente quer um carro X no valor X, né? Eu não vendo o carro, vendo a carta, né, no crédito, sim, né? E como o consórcio não tem juros, tá? Bem específico isso. A grande diferença é isso. O consórcio não tem juros, ele tem uma taxa de administração fixa. Tá. Então, desde o começo, você contrata aquela taxa. E você já sabe qual a previsibilidade que você vai ter dentro daquilo ali. Tá? Isso que é o mais importante. A partir daí, eu, através do grupo específico que eu vou escolher para o meu cliente, eu sei que 3 meses para trás, aquele grupo teve tantas contemplações, em tanto tempo, com os clientes fazendo tais aportes. Tá. Então, assim, eu tenho ali um lance fixo, né? Hoje tem um advento do lance fixo que pouco se fala, né? Mas que é um excelente atrativo para quem quer um veículo, um bem no médio prazo, tá? Não é imediato. O imediato você só vai para o lance livre. Né? Imediato ali, eu tenho um carro, vou vender, vou fazer isso daqui e consigo fazer. Mas de imediato, né, eu traço um grupo e falo, olha, esse grupo está se comportando desta forma, você precisa ter tal valor para dar o lance livre, ou você pode esperar de 6 meses a 1 ano e dar o lance fixo, né? Ou esperar esse terceiro item do sorteio, eu não entro muito no mérito, que é sorte, né? Não posso ser leviano de falar de sorte, né? Sorte cada um tem a sua. Mas o lance fixo é um excelente atrativo hoje, porque você dá um valor muito menor de lance, né? Em média aí 30%, 40% do valor da carta. Então, e aí eu sempre vou trazer, né, como eu sou um especialista em investimentos, eu sempre vou trazer uma taxa de juros a 15% hoje, né, e eu tenho um financiamento aqui, eu tenho um consórcio pagando 1% ao ano, 0,06% ao ano. Essa diferença eu monetizo para mim, para o meu cliente. Então, essa diferença, meu cliente vai deixar de pagar e vai colocar na carteira de investimento dele. Então, esse pensamento, essa mudança é que tem que acontecer com o brasileiro. Entender que momentos de taxa de juros elevada, você tem que saber trabalhar com isso. Então, financiamento, né, tudo começa a ficar um pouco mais difícil. Então, se eu posso colocar meu dinheiro lá, né, num investimento mais conservador possível, vamos falar de uma LFT, um título público, a 15% ao ano, e eu posso pagar aqui um consórcio, estou deixando 14% na mesa. O que eu vejo nesse ponto aí é que falta ao mercado, principalmente no âmbito do consórcio, uma melhor explicação disso para quem está comprando. Exatamente. Isso falta. Tem uma carência enorme de um especialista e principalmente do cliente em escutar esse tipo, estar com a cabeça aberta para escutar esse tipo de proposta e decidir. Eu vejo essa grande dificuldade. Você já sabe, a gente trabalha com veículos há muito tempo, a gente tem a Tracar que faz consultas aí por todo o Brasil, e eu digo para você que 80% dos financiamentos que a gente pega nas nossas consultas aliás, 80% das consultas que a gente faz são veículos financiados. Consórcio está em torno de 15% a 20% no nosso portfólio de consultas. É pequeno ainda, mas vem crescendo vertiginosamente. A gente vê isso. E isso eu acho que está atrelado exatamente à condição real do financiamento hoje que a pessoa está se atentando. Está caro, está muito caro. Está muito caro o financiamento. Então, o consórcio ele vem exatamente com uma segunda opção aí, muito mais vantajosa nesse ponto que você está falando. E falta, do meu ponto de vista, uma melhor explicação dos detalhes
e tangibilizar isso para o cliente, para ele realmente falar, estou te entregando muito mais por menos. É essa que eu vejo uma grande dificuldade até dos consultores em geral. Inclusive de falta de conhecimento mesmo. Sim, sim. Conhecimento técnico para explicar e transformar isso numa linguagem acessível para o cliente. Na minha opinião, eu acho que esse é o principal entrave hoje do consórcio deslanchar de vez. Eu queria a sua opinião sobre isso, se é esse o ponto Não, que é você isso, vê no seu exatamente, dia a dia. né? Primeiro, educação financeira, né? Que vai ser sempre um pivô no Brasil, super importante. E realmente ali, profissional, um bom profissional para estar te explicando aí realmente como funciona, né? Eu sou bem claro, se meu cliente for agora na agência de automóveis, escolher o carro, quero comprar esse carro aqui agora, essa semana, não é o consórcio que vai te atender. Então não posso chegar e falar para você que pode comprar, não vai sair. Agora, a pressa do consórcio, né, quando o meu cliente está com pressa, eu dou um prazo máximo, né, através do lance livre, avaliando caso a caso, quanto que o meu cliente pode dar, né, eu avalio ali 2, 3 meses. Tá? Esse é um tempo razoável para você ser contemplado e você conseguir ser contemplado. Agora, o cliente que vai lá na agência de automóvel, né, sei lá, dá uma entrada e fala que vai financiar, não dá, não é o consórcio, não é o ativo para o seu consórcio. Agora eu vi o carro, quero esse carro aqui, vou olhar minha parte financeira agora, vou me avaliar, vou fazer o meu plano para comprar esse automóvel, beleza. Aí vai ser o melhor dos mundos, você vai atrair tempo, né, como tudo na vida, né, pressa é mais caro. Entendi. Se você vai reservar qualquer coisa na sua vida com pressa, ela é mais cara. Claro. Então assim, não é diferente. Se eu quero pressa, eu vou para o financiamento e sei o que eu vou pagar ali. Se eu tenho um planejamento, né? Acho que por 3 meses eu nem chamo de plano, né? Não dá. Você fazer um planejamento para você comprar um automóvel. É mais vou comprar. É um tempo que eu vou ter de 2, 3. Eu dou 3 meses é o máximo, tá? Você tem carro que você faz financiamento, você demora um mês. Entendeu? É isso. Você demora 10 dias aí, uma aprovação, num período, mais ou menos. Tem cliente que é isso, dependendo do perfil financeiro da pessoa. É isso. Deixa eu tocar num ponto interessante, que é essa questão da contemplação no final. Eu, particularmente, tenho muita dúvida sobre isso. A contemplação do consórcio é somente no final? Como é que, assim, existe a possibilidade de ser contemplado no meio do consórcio? Qual é a porcentagem de lance? Eu vou citar um exemplo aqui, até que eu escuto bastante, inclusive de gerente de banco, que chega para mim e fala, olha, tem um consórcio aqui que se você der 60% do lance, você tira a carta na hora. Isso é uma máxima que eu escuto sempre. É só dar um lance de mais de 50%. Essa é uma dúvida, acredito que de muitos até. É só dar um lance de mais de 50% que você retira a carta. E eu vejo muita gente se frustrar com isso. Muita gente se frustra. Cara, eu tô lá pagando, dei um lance, me preparei para dar um lance de 60%, e chegou um outro lá que deu um lance de 70% e não fui contemplado. Aí eu ligo pro gerente, ou pro meu consultor financeiro, e falo, esse mês você deu azar. Vai pro mês seguinte. E assim fica nessa. E isso, cara, contribui para a pessoa, não é que não gostar do consórcio, mas ela fica frustrada. Então, o que você tem a dizer sobre isso que a gente eu vejo na prática? Isso aí é na prática, né? Eu recebo vários clientes assim. Porque tinha uma promoção de 50% do valor da parcela, mas você comprou por quê? Né? Acho que você só compra um consórcio quando você efetivamente tem a visão que eu quero comprar aquele bem. Né? Porque senão acaba que vira uma frustração para você. Porque você vai estar pagando aquela parcela mensal. Se você não tiver um plano para pagar aquilo ali, né, para contemplação, alguém que olhe essa carta, não existe, eu não tenho como falar que é uma média de 50%, 60%, 70%, 80% de valor de lance livre. Isso vai depender do grupo que você entrou. Então aí é que está o segredo do consórcio. Eu posso comprar um consórcio hoje e eu, Gustavo, não tenho pressa agora. Mas eu vou aproveitar a oportunidade, porque tá uma promoção, um desconto da consórcio lá, para você ter pagando 50% do valor da parcela. Cara, se eu posso pagar 50% do valor da parcela, mas cabe no meu orçamento, eu tenho essa previsibilidade de no futuro comprar, ótimo. Agora, comprar e fixar um percentual sem olhar o grupo, cara, não posso fazer isso. A gente vê muito isso, né? O vendedor de consórcio, ele fala muito isso. Exatamente. Por quê? Eu posso chegar para um cliente ali e falar isso,
E o cara tá pronto lá na ponta com a casa engatilhada. Exatamente, ele cria expectativa ali. E eu vou acabar inviabilizando a compra dele, porque ele vai ter se comprometido com a parcela do consórcio e a parcela que ele vai comprar. Ele vai acabar comprando aquele fazer um financiamento. Ele vai acabar cancelando o consórcio. Isso vai gerar uma frustração e gera frustração para o produto consórcio, né? E aí você começa a ter essas dúvidas, começa a ter muita gente falando um pouco mal, que eu já vi algumas, mas, de novo, consórcio, o segredo do consórcio é o plano que você vai ter do consórcio. Tá? Cada um tem um, eu não posso vender uma carta aleatória, né? Eu tenho que estar ali olhando várias empresas, várias cartas diferentes, né, para poder fornecer aquilo, porque dentro das cartas de consórcio, cada uma carta tem um tipo diferente, né? A gente vai estar falando aqui um pouquinho, vou tentar responder perguntas, porque é um tema muito amplo e que está se desenvolvendo muito esse mercado de consórcio no Brasil, tá? Tem muita novidade chegando, né? Ah, mas é só a administração? Não tem reajuste? Tem o reajuste. Isso é importante falar. Né? Aí hoje as empresas de consórcio, elas estão trazendo algumas coisas mais novas, que, por exemplo, reajuste pré-fixado. Ao invés de eu ficar ali, por exemplo, no INCC, para imóvel, que já bateu 10% no ano, você imagina, eu estou te falando aqui que o consórcio vai pagar 0,9% no ano, e chega no ano, você tem um aumento de 10%. 10%. Né? Outra frustração. É uma pancada. Então, eu trago essa estatística, eu trago a previsibilidade, você pode acontecer isso, a média é assim, mas hoje tem ativos, tem empresas de consórcio que trazem produtos diferentes, que são, por exemplo, com reajuste pré-fixado. Isso traz um conforto muito maior para quem está investindo, para quem está comprando o consórcio, porque eu sei que o máximo que vai acontecer é aquilo ali. É aquilo ali. Interessante. Então não é uma questão de sorte, né? Não. Você tem o fator sorte? Sempre vai ter, mas depende da estratégia que você comprar no consórcio. Sempre olhar o grupo e cota. Grupo e cota. O grupo que você está entrando, a empresa que você está entrando. Não tem uma fórmula matemática. Empresas, lógico, né, gente? Eu estou falando aqui de empresas registradas no Banco Central, tá? Isso aí é o básico. Tá. O que tocando nesse ponto aí, dessas empresas que surgiu desse boom aí, porque eu vejo aí, a gente recebe na mídia, até no que a gente faz mesmo, muita proposta de consórcio. O que se deve, assim, essa enorme propaganda que você vê do consórcio hoje? Esse monte de empresas fazendo consórcio. Inclusive empresas que não... Você vê, você nunca ouviu falar, até 3 anos atrás, 4 anos atrás. Né? O que você pode aconselhar aí? Com uma pessoa que está pensando em fazer um consórcio, o que ela deve se atentar na empresa que ela for contratar como consórcio? Porque no final não é só a parcela. Ela vai pagar nem a taxa de juros. Tem todo por trás também a empresa que está ali recebendo e realizando o consórcio, né? Exatamente. Você tem ali, né, o fator da alienação, né? Então você, num consórcio, é como se fosse um financiamento. Sim. Fica bloqueado ali com alienação. Então você está pegando uma empresa, né? Que basicamente ninguém conhece. O risco que você está correndo é de você pagar o consórcio e no final o carro não ser seu. O bem não ser seu. Sim. Eu digo nesse sentido mesmo, assim. O que você tem que olhar, quais os cuidados você tem que tomar para poder escolher uma empresa, uma financeira, uma empresa que venda consórcio que possa transmitir segurança para quem está comprando. Lógico. Assim, a primeira questão aí é Banco Central. No site do Banco Central, você vai ter todas as empresas cadastradas ali. Isso aí é bem tranquilo de consultar. E lógico, você tendo um agente no meio disso, de confiança, uma pessoa que faça isso há muito tempo, dentro até mesmo, né? Assim, é um mercado muito grande, né? Então, assim, tem excelentes profissionais dentro, independente de tempo que você está trabalhando ou não, né? Mas você tem que avaliar, você tem que olhar as grandes instituições, você tem que olhar o Banco Central, pega o CNPJ da empresa, né? Mas assim, o histórico da empresa, quanto tempo está no mercado, você acha que é sempre, como qualquer compra, né? Básico, é uma confiança que você está colocando ali. Agora, lógico, né? Você tem um agente no meio disso, que não trabalha só com uma empresa, trabalha com várias, é o cara que vai estar te mostrando ali, o profissional que vai estar te mostrando ali o que tem em cada empresa, tá? Mas existe um grupo de empresas no mercado hoje, bem consolidadas, tá? E aí, se você fugir muito disso, aí é fazer essas consultas do Banco Central. O que você tem a dizer aí sobre grupo de consórcio? Confesso que eu recebo nos grupos de WhatsApp, grupo assim, me colocam às vezes num grupo com 180 pessoas. Aí vendo o consórcio ali mesmo, eles negociam o consórcio dentro do grupo de WhatsApp ali.
Você já viu isso? Eu já escutei falar, E é um mas, compra e gente, venda, é um comércio paralelo ali, de venda de consórcio ali dentro ali. sim. Isso é indicado em algum ponto? Você acha que é válido? Assim, a grande questão aí é você estar vendendo em grupo, Em grupo. né? Se quem está comprando está ciente do que está comprando, ok, né? O problema é esse, é o controle do que está se vendendo. Tem gente que compra consórcio no nome de outra pessoa e vai pagando o nome de outra pessoa. E depois quer pegar de volta. Aí a pessoa para de pagar. Não. Aí Assim, tem essas coisas. Dinheiro, né? É uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, tá? Eu brinco muito em casa, né? Quanto mais perto da gente, mais responsabilidade a gente tem que ter e mais cuidado. Porque qualquer arranhão perto de você é muito pior do que a pessoa longe, né? Então, assim, dinheiro, gente, não tem cara, né? Acho que você tem que estar dentro do rito legal. Qual é o rito legal? Eu vou pagar uma coisa e tá no meu nome. Não tem atalho, né? Porque não tem atalho, não existe. Não existe. Qualquer coisa fora disso, entenda que você está com um grande risco de não ter aquele bem no final, de pagar aquilo para alguém. Infelizmente, hoje o mercado, né, a gente tem que estar ciente disso, que é muito complicado. Então, assim, saiu desse rito normal, de uma compra direta no seu nome, entenda, né, acho que o investidor, né, nós temos que ter a responsabilidade de saber o que eu estou comprando, né, e ter a minha parcela de responsabilidade nisso, né. Você tem que comprar coisa do seu nome. Saiu disso, eu brinco que é o passageiro da agonia. E você vai ficar ali e depender de alguém à boa vontade. Acho que é um pouco isso. Minha indicação, não faça, tá? Mas, se fizer, entenda os riscos que você está correndo de não, de repente, ter um sonho seu frustrado aí. Entendi. Interessante isso. Uma outra questão também bastante interessante, eu acho que pertinente de tocar, é a questão de quem está comprando um consórcio em relação ao dinheiro que ele tem disponível. Consórcio é só para quem já tem dinheiro, para quem tem reserva, para vai começar, para quem você tem que ter um dinheiro para investir, para dar ali de aporte ali, ou ele pode começar com quem não tem uma certa condição financeira já estabilizada e quer ficar pagando uma parcela por mês. Isso. O consórcio, ele serve exatamente nessa parte de educação financeira, né? Por quê? Adquirir patrimônio é perfil. Uhum. Aí eu vou falar muito na parte de investimentos, tá? Tem pessoas que têm perfil de guardar dinheiro. E tem pessoas que não têm o perfil de guardar dinheiro. Então tem pessoas que muitas vezes necessitam de ter uma conta para pagar. Uhum. Tá? O consórcio nesse formato é muito funcional. Então, assim, utilize também essa ferramenta, né? Tem muita gente que fala, consórcio é investimento, não é. Dentro do conceito de investimento, eu não posso dizer consórcio é investimento, mas ele é um meio para o fim. Ele é um meio para adquirir o seu patrimônio, o seu bem, tá? Você não está comprando dinheiro, você está comprando patrimônio. Uhum. Então, assim, o consórcio ele pode servir, sim, como um acúmulo de capital. E aí, assim, você tem aí para um cliente mais desenvolvido, você tem formas aí de você ter um aumento de capital. Que aí eu trago muito para o cliente que tem uma folga de caixa, que é o lance fixo. Né? Você tem hoje, né? Você tem 3 formas de contemplação. Você tem o sorteio. Eu não trabalho muito com isso, porque sorteio, loteria federal, seja para o consórcio ou para a Mega Sena, para mim eu brinco que é a mesma coisa. Ah, é? Interessante esse ponto, é só sorteio. Sorteio. Né? Imagina eu comprar hoje um consórcio, porque eu quero adquirir um bem, um carro. Você pode adquirir o teu carro hoje, porque o sorteio pode ser semana que vem, se ter, e você pode ter seu carro só daqui a 6 anos, 7 anos, no final do consórcio. Então, assim, causa uma frustração. Você tem o lance livre, vamos botar para o lance fixo. O que é o lance fixo hoje? O lance fixo é um grupo seleto dentro desse grupo de consórcio, que ao invés de você, tá, vou te falar a média do lance livre hoje, é entre 70% e 75%, tá? Não conheço nenhum conselho de consórcio que tenha o lance de 50%, tá? Não conheço. Gostaria muito se tivesse, que eu compraria. Uhum. Tá? Mas a média, 70, 68, 75. Vamos botar isso aí, tá? São a média de consórcios que você tem hoje de lance livre. Quando você traz para essa opção do lance fixo, você tem um seleto grupo que todo mês vai estar contemplando com 20, 40% do valor da carta. Bom, estou saindo de 70 para 40. Para 40. Quando eu saio disso,
eu estou saindo da previsibilidade de curto prazo. Lance livre, dei 75, já sei que em 1 mês, 2, 3 meses eu vou sair. Quando eu venho para o lance fixo, tá? Eu tenho a previsibilidade, e aí é estatística, tá, gente? Aí você tem que avaliar a estatística de cada grupo, né? Quantas pessoas são contempladas em lance fixo por mês, etc. E aí você traz essa estatística um pouco menor, né? Você traz ali para 6 meses a 1 ano e meio, você traz amassa mais essa estatística. Então, assim, o lance fixo você desembolsa menos. Existem formas hoje que você nem desembolsa, que aí você utiliza o lance embutido dentro disso. Eu posso falar depois, com mais calma também. Mas o lance fixo proporciona você desembolsar menos grana, você aumenta um pouquinho o prazo de emergencial, né? Você traz um pouquinho ali para 6 meses, 1 ano e meio, depende muito do grupo que você está entrando. E você tem muito mais maleabilidade ali, porque essa diferença de 35% dos 40% você pode estar investindo. Ou você pode estar comprando outro consórcio. Outro consórcio também. E aí você alavanca seu patrimônio através de consórcio. Então, para quem não tem uma condição hoje de dar um aporte de 50%, o lance fixo é a melhor opção. É a melhor opção. É a melhor opção porque, agora, prazo. Mas, de novo, eu vou sair do emergencial e eu vou te pedir mais prazo. E aí eu vou avaliar a estatística de cada grupo, como está funcionando, etc. Para te dar uma previsibilidade. E, de novo, tá, gente? Quando eu falo previsibilidade, é estatística. Né? Infelizmente, eu não posso ser o cara que eu vou falar para você. Você vai ser contemplado no segundo, no terceiro mês. Eu vou te dar o panorama normal do que acontece. E, estatisticamente, eu vou te falar o percentual. Porque pode acontecer no primeiro mês, eu pegar a estatística, está 75%, 76% o valor do lance livre. Pode ter alguém que precisa comprar o imóvel, ou o carro dele, e dá 80%. Fugir um pouco do padrão. Mas certamente vai voltar. E aí, no próximo mês, você vai dar o mesmo lance de 75, que consegue ser contemplação. Interessante essa questão do consórcio, é uma visão que é pouco explicada. Sim. Eu vejo isso, né? Não é fácil, né, cara? É complexo. Não é, ele é complexo. Você tem que meio que traduzir mesmo, para a pessoa poder entender claramente aqui, preto no branco, é isso, isso aqui, isso aqui. Uma dúvida que eu acho que muita gente tem, é importante até falar sobre isso. Ok, vamos dar um exemplo. Peguei a carta, fui contemplado. Lá contemplado, dei um lance, ou seja, no lance fixo lá, fui contemplado. O que eu faço com essa carta? Eu vou numa loja, vou numa concessionária. Como é que funciona a burocracia em torno disso para você poder efetivamente sentar no teu carro e dizer que esse carro é meu, estou pagando aqui e retirar o carro? Sim. É importante você dizer em relação a prazos, o que você tem que fazer, quais os cuidados que você tem que tomar, se pede algum tipo de vistoria no veículo e até mesmo sobre o histórico do veículo. Porque eu acredito que assim como o financiamento, se você está comprando um carro através de consórcio, você vai entrar uma alienação, um bloqueio financeiro nesse carro ali enquanto durar o consórcio, certo? Esse bloqueio ele só pode entrar se o veículo estiver regular. Sim. Não digo nem na parte mecânica, digo na parte de histórico, documentação. E quando eu falo isso, não é na documentação que você puxa no site do Detran lá e vê se o carro está apto, se está com licenciamento em dia ou não. Eu estou falando assim, a minha pergunta é nesse sentido. Quais os cuidados que o consórcio mesmo, antes de pagar o contrato, ele toma para puxar o histórico do veículo? Por exemplo, você consegue fazer um consórcio de um veículo que já foi roubado e recuperado? Você consegue fazer um consórcio de um veículo que é de leilão? Um carro que já foi sinistrado, você consegue ser aceito no consórcio? Ou tem algum tipo de limitação? É pedido uma vistoria antes para checar? Porque a gente sabe que tem muito golpe. Né? Então, a pergunta é nesse sentido. Quando você é contemplado no consórcio, quais os cuidados que você precisa ter com o histórico do veículo para você ser efetivamente comprar o bem, né? A compra do bem, ela tem que ser muita segurança, né? Porque você está trazendo para você um sonho, muitas vezes, e outras questões. Quando você sai para o carro zero, é um pouco diferente. Quando eu venho para o ambiente do carro seminovo, que o consórcio funciona também, é o mesmo formato, tá? Para um carro seminovo, eu oriento muito. Por quê? Tanto no financiamento quanto no consórcio, é o mesmo rito, tá? De análise. Por quê? Ele vai avaliar o passado desse carro. E aí entra empresas como a Tracar para fazer essa análise. E aí a empresa de consórcio, tá? Aí a análise quem faz é a empresa de consórcio. E aí sim ela aprova esse carro para compra ou não. Baseado no histórico que previamente no histórico. Que a Tracar ela definiu, tem lá os trâmites dela, que ela fala, olha, eu oriento lá esse formato aqui. Cada empresa tem uma regra Cada empresa vai ter uma regra de aceitação. Isso é importante citar. Cada As empresa, grandes empresas ali vai ter as regras dela. O carro está em inventário. Esse é um dos benefícios de se comprar carro
Vamos lá, financiado e no consórcio, né? Você tem uma pré-análise, então você tem uma segurança do que você comprar à vista. Comprou à vista, o dinheiro já foi, não tem intermediário no meio disso. Quando você tem grandes empresas no meio, né? Você tem uma forma ali de você se precaver e ter mais segurança na compra do seu bem. Saber que você não vai ter uma dor de cabeça lá na frente, que o carro está alienado, está bonitinho, né? Não tem nenhum passado mais complexo, porque certamente carros com problemas mais sérios, né? De passado, aí, a empresa de consórcio ela não vai querer dar a carta para você pagar. Você vai entregar a carta e ela não vai nomear, ela não vai você está dizendo que se o carro tiver algum impedimento, então, que impossibilite a transferência, ela não vai fazer. Ela não vai fazer. Não vai fazer. Isso pode ser uma busca e apreensão, pode ser. Leilão, não acredito que não, porque leilão é uma modalidade de compra, então leilão você pode aceitar. Eu não sei qual empresa vai aceitar fazer, se vai aceitar o valor da carta todo ou não. Mas, por exemplo, em termos de financeira, você faz um financiamento, tem empresas de financiamento que não aceitam fazer financiamento quando o carro tem leilão. Pode acontecer. Ou então não é que não aceita, mas aceita em parte. Ela aprova em parte. Você tem uma carta de 100 mil, ela consegue aprovar, por exemplo, 70 mil. Um exemplo, 70% daquele valor. Essa é a regra geral que a gente vê no mercado. Tem muita gente que diz, carro com financiamento, carro de leilão não aceita fazer financiamento. Aceita, mas tem empresas que não. Tá? É igual seguro, é a mesma coisa. Seguro tem empresas que aceitam em parte ou recusam parcialmente. Então o que você está me dizendo é que o consórcio também segue essa mesma linha de raciocínio. Tá? O mesmo jeito. Isso é importante, porque passa segurança para quem está comprando, né? Sim, sim. Se o consórcio aprovou, é porque o carro está regular. Essa é uma conclusão óbvia. Óbvia. O que você traz, a segurança que você traz para a compra do seu bem. Se ela foi liberada pela empresa. O que não deixa da pessoa, de quem está comprando, tomar os cuidados certos de pesquisar o histórico antes para saber também. Esse histórico passado, né? Se já bateu, enfim. Aí... Até para quem está procurando um determinado tipo de veículo é importante, porque assim, eu não quero comprar um carro de leilão. O consórcio aceitou, mas eu não quero comprar um carro de leilão. Então não é somente confiar no consórcio, não que o consórcio seja ruim, mas é importante você também tomar o seu cuidado e fazer a sua consulta veicular para isso. Para saber se aquele histórico ali atende aos seus requisitos de busca. Né? Interessante. Em relação continuando nesse ponto aí que está interessante, em relação ao tempo, quando você é contemplado, qual o trâmite que você leva ali? Contemplou. O que eu preciso fazer agora? Vou numa concessionária? Não vou? Até perguntei isso aí para a gente poder dar uma continuidade. É isso. Contemplou a carta de consórcio, automaticamente você vai receber uma carta, realmente ali, virtual, de consórcio. Você vai em qualquer agência de automóveis ou qualquer. Quero comprar um carro, vou comprar através de consórcio. Dali o trâmite é todo online, através da empresa de consórcio e da própria concessionária. A concessionária já está acostumada. Inclusive algumas concessionárias grandes já estão fazendo consórcio também, né, próprio. Então, assim, é um trâmite bem normal hoje. Basicamente é uma compra à vista. Basicamente. É uma compra à vista. Eu estou comprando um automóvel ali, onde o valor vai ser transferido diretamente da empresa que você fez o consórcio, à vista, para a empresa que está vendendo. Ela recebe dinheiro total ali. Recebe total. E o carro entra mais. Lógico, você vai ter aquele trâmite documental que teria em qualquer empresa. É comum. Né? Isso é comum. Que é o trâmite normal, comum ali. Mas não tem nenhuma dificuldade a mais, ou não deveria ser criada nenhuma dificuldade para onde você está comprando o automóvel. Tá? Principalmente os carros zeros. Carro seminovo, para alguma pessoa física, de repente a pessoa pode ter alguma resistência por não conhecer, tá? Mas conhecendo, é uma compra. É até uma segurança para quem está vendendo também. Sim. Tá? Porque ela vai ter a ciência de que vai receber. De que ela vai receber através de uma grande empresa. Ciência de que vai receber. Interessante. Tá. Uma outra questão interessante também, que é importante dizer, você está pagando lá seu consórcio lá bonitinho lá, parcela por parcela, aí deu uma dor de barriga, deu aquela, cara, não estou aguentando pagar. É uma dúvida que muita gente tem. Parei de pagar, quero cancelar o consórcio. Por algum motivo. Eu consigo resgatar esse dinheiro de volta, ou depende da modalidade do consórcio? Como é que isso volta para mim, de alguma forma, esse dinheiro que eu paguei? Porque a gente pensa tem bastante gente que pensa que o consórcio é uma forma de investimento. Então, se eu parei de pagar, tudo que eu já paguei, aquilo pode voltar para mim como garantia de alguém. Esse aí, pode dizer que é o pior dos mundos. Por quê? Você vai estar pegando uma carta que você estava pagando, e vai depender de muito do quanto você já pagou. Só que toda essa devolução, vão ter alguns descontos ali, né? E alguns descontos bem severos, tá? Primeiro que você você entra num grupo de sorteio só de cartas que estão em atraso, né?
E é isso daí, vai pro final. Né? Você só vai receber isso daí. Então, peraí, só para entender. Você está pagando o teu consórcio. Na medida que você quer cancelar o teu consórcio, você recebeu, você sai daquele grupo e entra num outro grupo. Você vai cancelar seu consórcio, você vai parar de pagar. Certo. Quando que você vai receber esse valor novamente? No final. Quando todo o grupo se exaurir, lá no final, você vai ter esse valor, vai trazer esse valor para você novamente, descontado, aí vai depender de muitas empresas, tá? Mas os descontos são muito grandes. Então, assim, claro que ninguém entra para não pagar, mas vamos assim, trabalhar com essa possibilidade. Bem, não é o pior dos mundos, tá? Porque você não vai ter nem metade do seu valor que você pagou. Então, existe a possibilidade. De qualquer forma, você recebe. Sim. Você recebe. Agora, o que você pode fazer, por exemplo, é conseguir passar essa carta formalmente para uma outra pessoa. A transferência de consórcio. Você transfere o consórcio para outra pessoa. Interessante. E aí pode ser uma forma menos prejudicial para você. Pode ser uma... Mas também envolve risco, porque você vai querer resgatar alguma... Você vai cobrar da pessoa o que você pagou. É isso. Existe essa forma. Volto a dizer, claro que ninguém quer deixar de pagar, né? Ninguém entra num consórcio para não pagar, mas existe acontece. É por isso que assim, a gente avalia muito isso, assim, possíveis dores de barriga, pode acontecer. Então por isso que uma parcela de consórcio, ela não pode onerar muito o seu poder de poupança, né? Tem que estar muita tranquilidade aquele valor dentro do seu planejamento, do seu plano, porque eu não posso pegar um cliente que poupa lá R$2.000 por mês e fazer um consórcio do arquivo. Né? Por contrário, eu boto até para 1.500, tô falando valores abertos, se fosse 10.000, mesma proporção. Porque dores de barrigas acontecem, né? Então assim, eu tenho que ter essa margem de manobra para saber se meu cliente reduziu o poder de poupança dele, que ele vai ter esse fôlego tranquilo para manter o consórcio ali. Legal. Interessante. Mais um ponto importante, uma dúvida que eu acho que é importante você esclarecer, já que você é especialista nisso, é a pessoa que está pagando um financiamento e quer trocar essa modalidade de financiamento comum, que é o CDC, por um consórcio. Até pouco tempo atrás eu não sabia disso. E eu confesso para você que eu tenho dúvidas sobre isso. Como é que funciona esse ponto de você trocar um financiamento que você paga por um consórcio? Até que ponto isso é benéfico para a pessoa ou não é? Quais os prós e os contras? Sim. Esclarece para a gente, por favor. No ambiente, bom, aí isso vale muito para quem já está com financiamento, né? O interveniente quitante é exatamente uma forma de você trocar a dívida que você tem do financiamento hoje pela dívida do consórcio, né? Então, se eu tenho lá uma dívida, né, do meu automóvel, enfim, num valor, né, de 10, eu compro uma carta de consórcio de 10, faço a estratégia de contemplação e consigo quitar essa dívida muito mais cara, tá? E aí vai de novo aquela questão, quanto que eu custo hoje um consórcio, quanto custa o financiamento. A diferença é muito grande, tá, de parcela. Então, se eu tenho essa disposição de querer reduzir essa parcela, eu utilizo a interveniente quitante da carta de consórcio para quitar essa dívida do financiamento. Eu fico só com o consórcio com uma parcela muito menor. Então vamos resumir aqui. Eu pago um financiamento, eu consigo fazer um consórcio junto com isso, né, ser contemplado, pegar o valor dessa carta e quitar o meu financiamento ali. Isso aí, é uma troca de dívida muito mais barata. Mas aí entra uma alienação novamente no veículo. Isso. E aí agora vai estar no consórcio. Tá no consórcio. Isso aí. Olha só, interessante. Você vai trocar a alienação. Porque você troca os juros, né? Você deixa de pagar os juros e passa a pagar um consórcio. Para quem precisa de um respiro ali, ou até reduzir a parcela, é uma saída. Reduz bastante. Você aumenta o prazo, obviamente, você vai fazer um novo financiamento. Mas pelo menos você fica com o carro que você já gosta. Aí o prazo vai depender da carta que você pegar. Vai depender da carta. Porque cada carta tem um formato, cada carta tem um valor, cada carta tem suas premissas ali. Isso eu consigo fazer com qualquer carro usado, por exemplo? Qualquer carro. Que já tem? Sim. Que já tem um financiamento em andamento? Basta, de novo, entrar no teu orçamento. Porque se eu já estou pagando uma parcela de financiamento, que eu estou sentindo que eu estou me machucando, e eu compro um consórcio, e aí acontece isso daí, vou ter uma dor de barriga aqui, tá muito curto isso aqui, eu vou me arrepender e vou parar de pagar o consórcio. Então tem que estar muito justo ali, muito tranquilo em relação à estratégia dessa carta para você contemplar logo, para você poder entrar ali e poder... Você teria que dar um lance também, de repente, para ser contemplado. Aí vem a ou questão do dinheiro. Ou através do lance fixo. Que através do lance fixo você tem um lance embutido. Geralmente hoje você utiliza 20%, 30% do valor da carta. Então, se eu quero uma carta de 100 mil e eu tenho que dar o lance de 40%, que é o lance fixo,
Por que eu vou pegar a carta de 100 mil? Se eu posso dar o lance embutido de 20, eu faço uma carta de 120 mil, utilizo essa diferença para o lance embutido e o desembolso vai ser muito menor do que os 40. Interessante. Vou desembolsar 30, 25, tá? E dependendo da estratégia, a gente consegue até trazer o desembolso muito menor do que isso. E, de novo, previsibilidade para o lance fixo, um pouquinho mais de prazo, mas nem tanto. Eu consigo trazer isso para o meu cliente. E se ele tem essa folga de caixa, é o melhor dos mundos. Porque ele não vai ter problema com essa questão de pagamento. E ele vai cada vez mais diminuir o PMT dele, que diminui a parcela, em vários sentidos, né? Só com a taxa de juros, só com a taxa de DDM, sem pagar esses juros exorbitantes que a gente está pagando hoje. Então, isso vai se alavancando. E você consegue. É importante você divulgar isso e falar aqui, para as pessoas terem conhecimento disso. Eu acredito que muita gente não tem conhecimento disso. Às vezes a parcela, cara, do automóvel, do consórcio, é 1/3 do financiamento. Olha só. Né? Então, se você pensar, né, nesse pensamento bem rápido aqui, tá? Guardadas as devidas proporções, eu posso me alavancar e comprar mais 2 imóveis, 2 automóveis. 2 automóveis. E traçar essa estratégia para 3 automóveis. Só com a economia do valor da parcela. Isso. Lógico, de novo, né? Guardado, cara, todas as proporções, tem que ter um especialista falando. Sim, adaptado a cada caso. Cada caso, cada carta, né? Tem que estar muito bem específico isso. Tá? Mas não é mais o bicho de 7 cabeças no mercado. Existem bons profissionais para isso, tá? De novo, tem que ter um bom profissional falando sobre isso, bem específico, que vai acompanhar, mais importante, tá? Eu vejo muito isso, né? A venda da carta e acabou. Não. A carta de consórcio ela tem que ter a venda e tem que ter o pós-venda. É quase uma assessoria. Se não tiver o pós-venda, a índice de frustração vai ser com certeza muito maior. Porque você vai estar perdido. Você vai estar acesso ao aplicativo ali, que tem diversos jargões, diversas questões, e você não vai ter. Então, essa assessoria, né, o pós-venda do consórcio é essencial, cara. Interessante. Bom saber disso. Bom, pessoal, a gente está chegando ao final do nosso TraCast, e como uma última pergunta, eu vou perguntar aqui para o Gustavo, qual conselho ele dá para quem está pensando em comprar um veículo através de consórcio, muita coisa ele já explicou aqui, mas ele vai fazer um resumão para a gente aqui e dar o melhor conselho como especialista na área. O que você precisa saber para comprar um consórcio com segurança e ser mais feliz no seu financiamento? Bom, um pouco, principalmente aí eu falo, é o profissional que vai estar te atendendo, porque você tem que ter a venda e o pós-venda, né? Você tem que ter o plano para você contratar seu consórcio muito bem estruturado. Não é só comprar uma carta de consórcio. Comprar carta de consórcio pode gerar um pesadelo para você, ao invés de resolver seu sonho, tá? Um bom profissional, tá? Existem excelentes profissionais no mercado para fazer uma assessoria correta, né? Te colocar num grupo correto, né? Te passar todos os prós e contras. Claro que existem contras, principalmente em relação a prazo no consórcio, tá? Mas a gente consegue dirimir isso, tá? E as empresas que vão estar trabalhando. Então, assim, como eu falei, Banco Central, todas elas têm que estar registradas lá, mas quando você tem um bom profissional no meio disso, você inibe um pouco esse problema. Então, você traz um conforto para você em relação a isso, tá? E como o Thiago falou também, consórcio é em seu nome, tá? Muito cuidado quando você traz isso. Faça uma assessoria para você, né? Fale com um profissional correto, que trabalhe com aquilo ali especificamente, faça uma assessoria, contrate uma boa empresa de consórcio, né? Tem grandes empresas aí, você pode consultar, tá? É um pouco disso. Então, muito cuidado com esse mercado, é um mercado muito grande, está crescendo cada vez mais, está se desenvolvendo cada vez mais e está trazendo cada vez mais produtos mais estruturados para a gente, tá bom? E não deixe de fazer sua consulta veicular antes de fechar qualquer tipo de consórcio. Isso é importante. Bom, pessoal, para saber um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre a parte de consórcio, é só clicar no link aqui na tela e ter mais acesso a mais informações. E se você também quiser saber mais sobre o histórico do veículo e tudo que a gente fala no nosso Instagram da Tracar e nas consultas veiculares, se tiver dúvidas ou orientação, também o link está aqui para você clicar e deixar sua dúvida, que a gente tem o prazer de te esclarecer.